Está começando o ConectaCast, o podcast da Lagev. Soluções, tendências, histórias, novidades sobre viagens e eventos corporativos, em um só lugar. Aqui você encontra conteúdos que geram resultados, conexões e oportunidades. Vamos nessa! Bem-vindos a mais um episódio do ConectaCast da Lagev, e com edição especial de 20 anos da Lagev. Eu sou Sandra Veloso, gerente executiva, e vim aqui trazer para vocês, hoje, duas comunidades que vão conversar sobre logística de eventos. O que aconteceu durante esses 20 anos? Então, eu vou pedir primeiro para cada um se apresentar. Vamos começar com o pessoal que está de casa. Eliette, por favor. Oi, prazer, meu nome é Eliette Milani Palmané, eu sou coordenadora de eventos da GSK, ficamos aqui no Rio de Janeiro. Bom, Eliette, quer dizer que você já trabalha com eventos há 20 anos? Há 20 anos na área de eventos e de eventos médicos são uns 8 anos também. Muito bom, então tem bastante história para contar aqui com a gente. E lá do Sul temos a Amanda. Diretamente da Serra Gaúcha aqui, sou Amanda Ramires, sou gerente de eventos da Broker Turismo, já trabalho aí há uns bons 20 anos na área de turismo e eventos, e vamos contribuir aí no bate-papo para que ele seja leve e descontraído. É isso aí, o pessoal de eventos é divertido. Vamos aqui. Nós somos legais. Só alegria. Fernanda. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Fernanda, gerente nacional de vendas do Grupo Ishi, uma rede de hotéis, e estou aí na área de eventos também há 20 anos, exatamente, fiz esse ano, fiz 40, então quarentei e fiz 20 anos de eventos. Metade da vida trabalhando com eventos. Metade da vida trabalhando com eventos. Nossa. Quase meu primeiro emprego, comecei novinha. Muito bom. Ele. Bom, meu nome é Leandro, eu sou supervisor de eventos na DSM Firmenich, trabalho especificamente na área de nutrição animal, né? E trabalhando especificamente com eventos há aproximadamente 15 anos. Mas antes disso, eu trabalhava na área de comunicação, e como nós não tínhamos uma área, voltando, né, há 20 anos atrás, como nós não tínhamos uma área específica de eventos, eu acabava também trabalhando com a gestão dos eventos. Então, não só a comunicação, mas com gestão de eventos também. É porque, na verdade, né, não tem uma coisa muito mais formal de eventos, pelo menos naquela época. Não tinha formação nenhuma, era uma secretária vem pra cá, e aí faz isso que eu preciso fazer, né? Era meio assim. Isso. Mas vamos contar sobre isso. Antes disso, vamos conhecer a Tenille. Olá, pessoal, meu nome é Tenille Todesco, eu trabalho na MCI Brasil, uma produtora de eventos, e eu tô nesse ramo há exatamente 20 anos, fiz em fevereiro, completei 20 anos em fevereiro, e eu acho que assim, eventos é um amor, né, então eu comecei ali fazendo alguns eventos médicos, pegando um pouquinho, vou atender o médico, porque olha só a diferença, né, eu vim da área de fisioterapia, área da saúde. É diferente. Totalmente. E naquela época, 20 anos atrás, a gente não tinha coordenador de eventos, nós não tínhamos pessoas especializadas nos eventos. Então, olha como é, eles colocavam umas solicitações de empregos naqueles murais das faculdades, e aí eu, curiosa, sempre fui curiosa, muito curiosa, eu vou ligar, o que é isso, coordenação de eventos? Né, minha faculdade era integral, então eu queria ajudar minha mãe de alguma forma, a custear meus estudos, eu falei, deixa eu ligar, né, porque tinha que ser coisas esporádicas, não podia pegar horário de aula, e aí quando eu liguei, olha, mais uma coisa importante, era só de final de semana, os eventos, então eu falei, poxa, me encaixo aí. Casa. Então eu fui trabalhar diretamente para a empresa, não tinha uma agência ali intermediando naquela época, e aí eles pegaram alguém da área da saúde, que poderia se comunicar com o médico da mesma linguagem, mas que não era especialista em evento. E ali fui eu, né? E aí quando eu fiz o primeiro, acho que Tchau, fisioterapia. já é fato que acabou a fisioterapia pra mim, né? Aí uma música tinha de cor. Cachaça, né? Quando a gente começa,
larga mais. Não larga mais. O bichinho picou. O bichinho ficou. Picou, nunca mais larguei. Então eu venho daí. Nossa, eu sou jovem, lógico, eu sou jovem. Então, quando eu falo 20 anos, você tem que entender que eu era criança naquela época, gente. Entrei na faculdade muito antes da hora. Era praticamente um gênio. Claro, imagina, gente. É um absurdo isso. Muito bem. Vamos conhecer muitas histórias de vocês. E aí, eu quero muitas histórias, por favor. A ideia aqui é a gente meio que dividir. O começo, vamos falar de vintage. Exatamente como que era 20 anos atrás. Depois a gente fala o que realmente mudou. Acho que a gente teve grande mudança de 10 anos para cá, 4 anos para cá. Muitas coisas mudaram, mas vamos começar no vintage. Fazer uma linha do tempo. Numa linha do tempo. Então, em 2003, né, mais ou menos, como eram os eventos? Como era a comunicação? Como eram os participantes? E aí? Nossa, quem pode contar pra gente? Acho que a velocidade, né, das coisas. A velocidade das coisas. A gente estava fazendo uma conta aqui, acho que nem celular tínhamos, né? Então, como a gente se comunicava sem WhatsApp? Como era possível? Isso acontecia. Não tínhamos nem Nextel nessa época, né? 20 anos atrás não tinha nem celular nem Nextel. Tinha algumas pessoas celular, mas Nextel foi bem depois também. Era uma coisa muito restrita, né? Um grupo de pessoas ali, né? Que tinham acesso ao celular, mas mesmo tendo acesso ao celular, você não tinha acesso às ferramentas que você tem hoje no celular, né? Não, minha vida hoje. Minha vida hoje está no celular. Alguém se lembra do Page? O celular não era um meio de corporativo, né? Mas então, já que a gente não tinha tudo isso, como era a comunicação? Como a gente pedia, solicitava um evento? Fax. Era fax? Vocês lembram do fax? Como era o fax? Eu se mostrar um negócio desse minha sobrinha hoje, acho que ela vai ficar olhando lá assim, que nem uma impressora. A gente ali trabalhando, tocava o fax, começava a chegar um briefing, um fax. A gente ficava ali lendo o briefing, conforme o fax ia saindo, a gente ia quantas pessoas? O pessoal que tá ouvindo a gente, ou tá vendo a gente, não sabe o que é um fax? Pesquise no Google. Se você não sabe o que é um fax, coloque imagens que você vai ver como que é um fax. Era assim a comunicação. Era muito fax mesmo. Claro que a gente usava e-mail, mas tinha muito fax. Era uma sensação de que o fax era mais imediato do que o e-mail. Você tinha essa sensação? Verdade. Parece que não, quero que chegue logo lá, que alguém veja logo, então eu vou mandar por fax. E tinha uma questão, pelo menos na empresa lá, onde eu trabalho, né, e trabalhava, não existia um e-mail pessoal, era um e-mail coletivo. Então, o fato de você mandar um fax, você tinha a segurança de que alguém ia receber aquilo lá e ia dar sequência. O e-mail, ele caía meio no limbo ali, né, naquele monte de e-mail daquele grupo, porque não tinha o e-mail do Leandro, o e-mail da Fernanda, era um e-mail coletivo ali, né, então corria-se um risco, e nem todas as pessoas também que estavam integradas no processo do evento tinham acesso ao e-mail, né. Exato, Vamos pensar que o coordenador de eventos estava em evento. É isso. Não tinha no celular. Ali a gente começou a ter a transição do e-mail, né? Então, nem todo mundo usava, tinha o hábito, o fax todo mundo tinha na sala, né? Isso. Então, passava e ficava mais ágil também. Home list por fax. As pessoas eram mandados por fax, enviados por fax, e devolviam e mandar um motoboy. Mandava o original, mas pra gente garantir o bloqueio. E as pessoas não tinham notebook, eram computadores, né? Desktop. Então, não tinha essa facilidade, né? Como a Fih falou, as pessoas estavam em evento, como é que você ia acessar o e-mail, né? Tinha que levar tudo impresso. Eu me lembro que quando tínhamos os eventos, e que mesmo a gente tendo o e-mail, eu trabalhava com uma pasta desse tamanho, cheio de papel, de documentos, pagamentos, contratos, fax também. E quando eu viajava com aquele... Calhamaço, né? Era desktop, não tinha como levar para o computador. Eu levava aquela pasta enorme, cheia de papel. Era quase um excesso de bagagem ali, só de documentos, de papel. É verdade. E o aéreo, gente? E o e-ticket? Alguém lembra aqui como era o ticket? Porque ele não era um e-ticket. Não tinha. Tinha que destacar. Quando eu entrei, eu fiz a minha primeira convenção. E foi assim, vários, né, representantes da Bolsa de Vendas todas viajando, e tinha uma pessoa do meu lado emitindo as passagens, praticamente manual, era manual, né?
E eu mandava isso tudo pelo correio para as pessoas, né? Ou fax também, mas assim, a gente até falou isso, na época era necessário o original, então eu tinha que mandar isso pelo correio para as pessoas. Muitos tickets, todos enviaram pelo correio, eu me lembro logo no ano seguinte, começou-se a ideia, assim, opa, vamos pro tickets, porque era assim, era papel, uma pessoa emitindo manualmente, é complicado. Depois foi E o pagamento fax. em cartão, gente, que era aqueles que a gente tinha que Ralar, veio daí, né? Ralou o cartão, veio daí o termo. É verdade. Ralou o cartão, porque era isso. carbono, né? Daí copiava os dados. Era verdade. Muito trabalhoso, eu Assinava, diria. né? A tarjeta ali, que é o comprovante, tinha que assinar Tinha no que cartão assinar. pra comprovar que era tu mesmo, o dono do Verdade. cartão. Verdade. Nós olhávamos, a Hoje em gente dia são olhava senha. a assinatura, olhava nem pro tem cartão papelzinho, assinado. Não, você encosta o celular lá. Né, hoje em dia, imagina. E outra coisa que a gente estava comentando aqui antes era a questão do credenciamento, né? Um exército de pessoas para fazer um credenciamento, né? Você tinha que ter lá. E assim, ou você já tinha a lista de participantes e levava já impresso, né, os crachás, ou preenchia-se à mão, porque não tinha impressora ali na hora para você poder fazer isso, ou A lista? a lista, né? As pessoas assinando a lista ali de presença. Retirada. É isso mesmo. Pra retirou o cartão Retirada e tal. E daí punha por ordem alfabética, para letra A e tal, porque não dava para você. Para distribuir as pessoas, Justamente. para acomodar. Um batalhão de pessoas. Era um batalhão, para- precisava de para muito mais credenciar. gente. É verdade. Era um exército de pessoas. Era muito mais gente. Espaço, consequentemente, né? Hoje em dia os credenciamentos são pequenininhos, ágeis, rápidos, sem precisar usar muita gente nem muita... Autocredenciamento. Autocredenciamento. Eu cheguei a participar de evento que a quantidade de staff era maior do que a quantidade de convidado. Verdade. Isso é aula, é verdade. Porque na ânsia de atender bem e fazer um bom trabalho, fazer um atendimento rápido, se contratavam muitas pessoas. Sim. E aí, aí as pessoas convidadas não vinham todas, aí você ficava com um staff gigantesco e para uns convidados. E arquivar, ali né, esses documentos para no ano que vem a gente começar de novo. Levantar o histórico. Vai acontecer de novo. Vamos levantar o histórico, gente. Os arquivos. Abrir os arquivos. Quem participou, quantas pessoas foram, quem era tal pessoa, quem era... Tudo era físico, né? Não existia arquivo digital. Então, Olha só. tinha que guardar tudo, senão você perdia Verdade. informação. É maluco, né? De pensar que nem faz tanto tempo assim, a gente é tão jovem. Não? Quantas É mudanças. verdade. E uma coisa que me chama a atenção, a gente conversando aqui previamente, é da questão que as empresas, elas contratavam menos as agências, ou de repente, Muita coisa Mas era tinha feita diretamente, né? conta Eu, pra nós. por exemplo, a decoração, a parte de RSVP, tudo isso era feito direto pelas empresas. A gente, como não tinha uma área exclusiva de eventos, né, a gente dividia o trabalho com outras áreas, todo mundo acabava participando também dessa parte da organização. Então não se terceirizava muita coisa era feita diretamente. Dentro de casa, Se que dividia, RSVP né, era na super área. estratégico, como assim? Eu que tenho relacionamento com o médico, né? Era muita secretária, né? As atendendo, assistentes, né? Muitas assistentes fazendo os eventos das empresas. Não tinha mesmo áreas de eventos, tinha muito menos players no mercado, então era uma cadeia muito menor. Muito pequena. Muito menor, eram poucas agências fazendo exatamente aquele trabalho, não tinha agência 360, então tinha que contratar A vários. gente tinha bastante de logística, porque muito realmente de- precisava sim. da agência para isso, É. mas que o restante não O necessariamente. restante A não. agência de logística, a maioria era corp. Era corporativa, Era. não eram agências de eventos, eram agências corporativas que emitiam para Isso. grupos. E que tinham- e que tinha uma- home list. E tinham pessoas fixas dentro da empresa que justamente estavam ali para dar esse suporte, né? Para demandar para essas agências, mas não tinha também era uma preocupação menor com produção, talvez. Sim. Eu acho que tinha uma ideia, ou uma valorização diferente, né? E também, não sei, a gente acho que não tinha também. O hotel já era suficiente. E a gente das não tinha salas tantos do hotel recursos já que a era gente tem suficiente. hoje, né? Não Assim, tínhamos. para você fazer um evento, né? Assim, para você produzir,
a decoração acho que era muito simples, justamente. Tinha banner. Flores. Mas não é aqueles desses de rolo que a gente tem hoje, né? É aquele que você tinha que colocar no suporte, com a fitinha lá. Que a Sandrinha. Não. É Mais moderno. Isso é novo. Mas Não banners, existia. sim, banners Sim. existiam banners. Cartazes, né? Cartazes também, tinha os cartazes. Tinha. E aí acho que vem, se a gente for pensar, né, naquela decoração que os hotéis tinham mais carregada, mais pesada, que era justamente, acho que para dar essa glamorização na parte de eventos, né? Hoje a coisa está muito mais clean, que é justamente para deixar aberto para você fazer o que você quiser. Fazer o que Isso. Exato. Era muita flor, parecia um tudo, né? casamento antes. Vocês lembram? E era a decoração do hotel Muita mesmo. flor. Muita flor, o hotel aproveitava as flores do final de semana, do almoço, do dia dos pais, do Isso dia aí. das mães. Vai ter evento essa semana, vamos aproveitar esse material aqui, porque tem que montar. E era tava ali, cliente a gente fazia espirrando. tudo meio caseiro, Você estava na sala, Tava era tudo bem, né? E tava tudo bem. A gente... Pra que a gente vai gastar o SG aí, né? Já naquela época. Pra aproveitar. não era SG naquela época, né? Era economia naquela época. Falta de recursos. Tem um posto quando acabavam os eventos, e pra gente guardar aquele material todo, esses banners que a gente enrolava todos, levava às vezes no avião, meu Deus, por quanta coisa que Levava. fazia. Muita bastante coisa perda, pra carregar. né? Muita perda. E a gente falou bastante aqui, hotel, decoração, mas aí surgiu uma demanda, né, dos próprios clientes que falaram assim, poxa, cansei de hotel. É isso. Então, os eventos começaram nos hotéis e depois de um tempo começou a chegar demandas diferentes. Então, as demandas eram, eu não queria mais fazer em hotel. Você conhece algum espaço diferenciado? Você tem jantar em outro lugar, né, faz o evento no hotel e faz um jantar, uma ou tem experiência fora. um espaço. Vamos fazer na praia? Começou assim, vamos fazer então num hotel de praia. Então, vamos fazer num hotel no interior. Né? Então, saí um pouco, aí foi pro interior, depois cansei de hotel. Depois, então, vamos ter algum espaço Você tem alguma diferenciado? coisa diferente de sala, né? Que a pessoa está cansado de ficar fechado nesse quadradinho. Você tem alguma coisa que você possa colocar? E aí começou, né? E aí foi puxando. Porque antigamente era hotel ou os grandes pavilhões de Ou pavilhão. pavilhão, né? E eu tava pra fazer. Amanda, eu acho que tem bastante história para contar sobre outros espaços que não hotel, porque eu acho que o seu destino, né, Gramado, ele se multiplicou, né, em relação a possibilidades. Você sentiu isso? Quando a gente começou a fazer as viagens corporativas, ela era muito transfer out e depois transformando em roteiros, experiências, e hoje em dia é só o que querem, né? Não querem mais o básico, ficar trancado dentro de uma sala. A própria sala de reunião hoje em dia, né? A gente tem um produto aqui que a gente chama que o nosso escritório, em vez de ser na praia, é no mato, né? Porque é na trilha, no meio da natureza, e é isso que as pessoas querem cada vez mais, né? O luxo, hoje em dia, deixou de ser o rococó, o ouro, e passou a ser o simples, o contato com a natureza, o tempo, né? O imediatismo hoje em dia tão em voga, e as pessoas todas muito para ontem. Isso se tornou um luxo também ter tempo, né? Verdade. Muito bom, acho que falamos muito de vintage, né? Bastante. Foi legal, acho que os jovens que estão escutando a gente vão entender um pouquinho desse universo que a gente vivia. Mas depois chegou a tecnologia, chegou internet. Ainda de escada. Internet que ajudou a começar a divulgar diferente os eventos, né? Porque os eventos antes eram personalizados, diria, entrega a cartinha para o médico lá no consultório, né? E daí a gente começou a usar os recursos tanto de redes sociais, acho que tanto de agilidade, né? Contem para nós como foi essa evolução aí. Facilitou. Eu acho que não temos nem, né? A vida mudou. Não que não era possível fazer, era possível, era legal, era mais claro que vai facilitando. Então, a gente começou a atingir pessoas, públicos que a gente não conseguia antes. Então a gente conseguiu. Nós tínhamos muito medo, não sei se todos tinham esse medo, de o convite não chegar até o convidado. Sim. Então a gente passa a não ter mais esse medo, porque você começa a ter recebido.
né? Você acabava recebendo e vários meios para que esse convite chegue até a pessoa, né? Hoje, né? WhatsApp, e-mail marketing, enfim, você tem rede social, você tem várias formas de fazer com que esse convite chegue até a pessoa, né? Mas aí causa um outro ponto. Isso que eu ia falar, Ele tem muitas outras opções além da sua. Exato, e aí todo mundo chega nele. E acaba tendo uma impessoalidade também na questão do convite. Antigamente, né, as meninas trouxeram, onde a gente levava o convite para o convidado, né, para o médico, para o produtor, enfim, para quem quer que seja, a pessoa se sentia valorizada, porque era pessoal aquele convite, né? Hoje, dá-se a impressão de que é impessoal, porque mesmo estando lá com o seu nome, foi uma ferramenta que criou aquilo lá para você. Olê, e aí quando a gente hoje quer fazer um evento diferente, uma experiência bacana, a gente volta, né? A gente, não, eu quero convidar o Lê pessoalmente. É isso. Eu vou tomar um café com ele, eu vou entregar uma mala de para ele. Eu vou entregar alguma coisa que já é uma experiência desde o recebimento do convite, né? Voltou a ser vintage. Exato, né? Então a gente... Porque o que eu percebo muito, né? Antigamente, quando a gente pensa naquela época, né, era muito pessoal, mas era arcaico. Nós demos, acho que, um pulo tão grande, tão rápido do futuro, que acabou perdendo um pouco esse meio termo que a gente fala assim, cara, acabou perdendo realmente assim, esse pessoal ser uma coisa muito assim, para todos. Eu quero que seja para aquela pessoa, eu quero dar importância para aquele meu convidado. Isso acabou, talvez, a gente dando um pulo tão grande, que acabou perdendo um pouco esse meio tempo. Por isso que a gente, às vezes, quer voltar um pouco, a gente acha que é muito importante hoje, que aquela pessoa seja meu convidado, que ele saiba que eu estou convidando. E não estou convidando 50 para irem 20 no meu evento, entendeu? Verdade. Você sabe que agora a diferença é, pega o telefone. Eu queria muito isso. você falar a diferença agora. Agora é isso telefone de mesmo. volta. Ou você encaminha o convite e escreve embaixo, oi Lê, tudo bem? Quero muito que você vá. E ele vai perceber que foi pra ele. Que eu pensei nele. Atenção. Atenção. Verdade. Falando em carinho e atenção. Fazer a experiência daquela pessoa ser positiva e saber que ela realmente está importante para mim. E vamos falar de carinho e atenção em questão de ESG. E aí? Pois é. Acho que a gente fazia algumas pequenas coisas, mas não era empacotado, né? Não existia o que existe, claro, hoje. Mas a gente não tinha regras de compliance. Regras de compliance, políticas anticorrupção, que hoje você tem que adotar todas, e você tem que ter também para ser fornecedor de um determinado cliente, né? Então, não tinha. A gente acho que as preocupações era um mundo muito livre, né? Até demais, assim. As preocupações que a gente tem hoje, né? Aonde nós vamos realizar um evento com inclusão e diversidade, para ver se aquele lugar é inclusivo, se as pessoas vão ter acesso. Acho que essas preocupações até tinha, mas assim, quando a pessoa chegava, né? Você falava, putz, é um cadeirante agora. Como é que vai fazer? Acessibilidade não tinha. Corre todo mundo para resolvia, né? Sim. Todo mundo resolve, mas não é uma coisa que você, tipo, a preocupação que você tinha no pré-evento, por exemplo. Eu não me lembro, de verdade, eu não me lembro de nenhum momento que, né, de 20 anos atrás, ou até de 15 anos atrás, que eu tenha participado de alguma ação ESG. Mesmo não tinha esse nome, claro que não, mas pensando na ação como um todo, eu não me lembro de nenhuma. Eu acho que a primeira que eu vi, que eu presenciei, que eu trabalhei, foi na época do auge do carbono zero, né, de algumas medidas de redução de emissão de carbono. Eu trabalhava na época num hotel em que a empresa contribuía com X por participante, sei lá, R$1, R$2, e isso era destinado a isso, para plantar. Então, acho que foi quando, talvez há uns 13 anos atrás, assim, é o que eu imagino. Há uns 10 anos, por exemplo, materiais reciclados, né, que começou uma coisa mais, assim, uma preocupação maior. Porque redução de papel. Redução de papel. Falo por mim, eu acho que no passado você se preocupava muito em entregar o evento. Se você ia usar material reciclado, se você não ia, o que você ia fazer? Não, o importante é que o negócio esteja pronto aqui. Tá aqui, ó. É isso. É importantíssimo, dentro do budget que você me deu. Então, se vai usar novamente a lona, se não vai, o que vai fazer?
Não, isso não é problema meu. Hoje já tem toda uma Tá bonito, preocupação. não tá? É isso. Mas a redução de papel que só foi possível quando a tecnologia chegou. Antes era impossível a gente pensar nisso, né? As pastas que a gente está falando agora, né? Não tinha como, né? Mas acho que foi isso, uns 13 anos atrás. E depois, um pouco, é que começaram a vir as regras de compliance, as questões que as empresas, principalmente as multinacionais, importaram, né? Olha, as tenho regras de certeza, fora. mas deve ter uns 10. Eu ia falar isso, de É 8 isso. a 10 anos, eu acho. De compliance. Real mesmo, pra valer, né? O compliance era só escrito, eles tinham até, não era nem compliance que chamava. Gente, eu trabalhava numa empresa. Era regras de conduta, né? Trabalhava numa multinacional, amiga. É verdade, porque podia ser, sei lá, a menina da recepção, se ela falar é compliance, então assim, sabe? Essa era a Não palavra pode. que ninguém É lei, né? Pois é, mas aí, tá vendo? Começou nas Rodrigo já era multinacionais. moderna 10 anos atrás. Pessoal à frente do seu tempo. E ela trabalhava numa empresa americana, né? Então, e assim, a gente sabe que o compliance começou na indústria americana. Então já veio de lá. Mas assim, a Anvisa regulamentando, falando, olha, você não pode dar um consultório para o médico. Isso. Você não pode montar o consultório, né? não pode ir pra resort, Não pode só ir para festa. Tem que ter conteúdo esse evento. Isso é mais recente do que o compliance. A Anvisa começa a realmente se posicionar muito, acho que, sei lá, uns 8 anos. Acho que uns 8, não, eu tô falando assim de boca, mas assim que a gente lembra de talvez começar a 10 mudar. umas grandonas. Mas tinha lá fora sempre lá. Lá fora tinha. Só que não funcionava aqui, né? Não funcionava. Não Começa a oficializava, funcionar né? nesses períodos que a gente Nós está estamos falando de Brasil, minha gente, quem é o Brasil. 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 Não, e aquilo que a gente falava, acho que antes de a gente começar aqui a gravar, é a questão das pessoas terem mais o fio do bigode, né? O que era combinado era cravado em pedra, então se confiava muito mais, né? Se tu diz que tu não faz e tá tudo certo. Não era aquela coisa de hoje em dia, como a Fê comentou antes. A gente tem que estar dentro das regras políticas, antifraude, anticorrupção, LGPD, tudo. E Deus livre alguém falar alguma coisa diferente do que é a política. Então, antigamente era muito isso, a gente ia muito na confiança das pessoas e menos burocracia assim, de ter que contrato. Era muito reputação, né? Eu acho que tinha uma questão de reputação. Com certeza, com certeza. Até para dar crédito, a gente usava reputação. Não Isso no início também, né, quando começou realmente a palavra compliance, porque antigamente era código de conduta, alguma coisa. Isso. Começou a ter muito medo nas pessoas, não, tudo não podia na regra de compliance. Não pode, não faz. Mas depois a gente, eu pelo menos sou indústria farmacêutica que tem regras de compliance, sim. No dia a dia, a gente acha que é um pouco mais simples. Assim, é a mesma coisa aqui. O que você faz na sua vida, que você pode ou não pode, e você tem que realmente falar, é muito isso, né? Então, vamos ter cuidado. É a sua vida, não é uma coisa que você leva, não, isso eu não posso fazer, porque eu não pode esconder. Não. Quando você começa a levar para a sua vida também, você vê que é uma palavra que existe realmente uma regra, mas não é uma coisa de se assustar, entendeu? É uma coisa que no seu dia a dia você faz. Então, assim, eu vivo da empresa, mas é ética, exatamente. Aí isso é só vida, entendeu? Você faz isso. Não tem pra você, não tem problema. Mas isso que eu lembrando agora, Eliette falando, eu estava lembrando do seguinte, o compliance ele veio e começou a ser aplicado dentro das empresas, em alguns setores da empresa. Começou lá, para chegar em viagens, já demorou mais um pouco. Para chegar em eventos, eventos, acho que demorou até para ser reconhecido dentro das empresas, né? Mas sabe o que aconteceu no começo? Foi feita uma tradução literal das regras de conduta das empresas. Tipo, tirou ela de fora, pôs aqui, essa regra aqui para eventos. E as coisas nem sempre eram aplicáveis aqui, entendeu? A nossa realidade é diferente, então demorou um pouquinho para as empresas atualizarem mesmo, transformarem, adaptarem a regra para a nossa realidade, né?
para a realidade do país. E eu acho que foi uns anos nesse limbo aí. Existe, mas não é aplicado. Não está aplicado. Eles até existiam, nós sabíamos que existia. Não era aplicado, não era cobrado. Né? Então, assim, se não era cobrado, não vamos aplicar. Porque mas deu um desespero, né, uma época. Exatamente. Não foi muito nenhum na vida. Que foi uns 8 anos atrás, né? Acabou. Mas é engraçado, eu venho de uma empresa nacional que foi adquirida por uma multinacional e óbvio que a cultura e tudo mais é completamente diferente. Mas essas questões de compliance, como a Eliette falou com relação ao código de conduta, a gente percebeu que a gente já fazia aquilo sem saber. Então, para nós, não teve um grande impacto quando foi apresentado essas regras de compliance. Porque a gente percebeu que muitas das coisas que estavam ali, óbvio, algumas mais restritas, né? Mas na grande maioria, a gente já realizava. Então, para a gente não teve esse impacto. Ah, nossa, chegou compliance aqui. Não, e essa questão de compliance também pegando gancho, também tem muito a ver com o LGPD. Sim. Né? Que a gente também teve que se adequar um pouco, né? Essa questão de cuidar com dados sensíveis dos nossos participantes. Né? Então, foi algo que mudou também. Vou dizer que dentro dos 20 anos foi algo que a gente teve que se sensibilizar mais e tomaram cuidado. Uma mudança importante. E que a gente ainda se adapta, né? Algumas coisas, né? Quando a gente percebe... Ainda é muito recente. Tem muita tecnologia, mas nem todo mundo está conectado do mesmo jeito para que tudo siga como tem que ser, né? A gente ainda precisa se adaptar a algumas coisas. E isso impacta demais na nossa área de eventos, né? Porque a gente lida com muitos dados. Você precisa emitir uma passagem, você precisa fazer uma reserva de hotel, um room list ali. Se a pessoa tem uma alergia, exato, então você tem muita informação, né? Informação muito sensível da pessoa, que a gente tem acesso, né? Sem dúvida. E você falou disso que a gente não comentou aqui na questão de AID. AID, porque acho que hoje a gente também tem mais um cuidado para saber se a pessoa é alérgico, se não é vegetariano, se é vegetariano, se é vegano. Então, faz esse cuidado. E antes não tinha. Não tinha. É isso. Você nem que ela vai começar, né? Se você é vegetariano, você que não vai comer uma alergia a glúten. Viu? Isso também. Eu não sabia também. Não, e o vegetariano que não passa, né? Tem que comer alguma religião. Também. Não se falava disso. Jamais se falava disso. Restrita por religião, jamais. Então, assim, já era difícil a gente perguntar da alergia. Né? Imagina, acho que não, a gente não perguntava. A pessoa que tinha que falar e falou, a pessoa tinha que, ou ela chegava, ou levava só comidinha também. Ou chegava com camarão. Quando viu o olho inchado da pessoa, nossa, não tinha alergia. Você me avisou? Na hora que a gente correu, que você não avisou? Eu tô com alergia, então eu tinha agia e depois a culpa era da pessoa porque não tinha avisado. Exatamente. Então, mudou muita coisa. Vamos falar de alergia, de tudo mais, na verdade, vamos falar de Covid? Eu acho que teve muita coisa que impactou a questão de eventos. Mas eu acho, sabe, que, assim, um gancho, que eu sempre volto nesse assunto, eu acho que muita coisa se mudou depois do Covid, obviamente. Acho que a área de eventos foi a mais impactada, né, durante a pandemia aí. Foi a primeira que parou, a última que voltou. Tivemos que nos adaptar, né, a novas realidades, a novas ferramentas. Mas eu sempre falo, muitas das coisas que a gente usa hoje pós-pandemia já estavam disponíveis antes, já existiam e já estavam disponíveis. Por uma cultura nossa, e eu falo isso nosso brasileiro, porque eu trabalho com a América Latina, trabalho com outros países, e eu sinto que lá fora a coisa já era mais utilizada, o comodismo muitas vezes, até por medo, não eram utilizadas. E aí, a gente foi durante a pandemia colocado na parede e falar, ou você usa ou não faz nada, né? Para a vida. Uma frase que eu escutei nessa época, eu nunca mais escutei. Nós antecipamos o futuro. É isso. O nosso futuro estava ali. Só que assim, era realmente como você falou, a gente não precisava daquilo. Eu acho que a gente foi uma necessidade geral, assim, ou a gente faz isso, e a gente adaptar o nosso mundo hoje. Então, foi atrás, porque a gente não daria para ficar parado, mas foi exatamente isso, a gente antecipou o futuro.
A gente, na nossa necessidade, que muita coisa era projeto, né? Eu vou falar do meu mundo, né? Na hotelaria, tinha projeto de pré-check-in, mas era projeto. Tava ali, a tecnologia já existia, mas, putz, tinha tanta coisa para fazer, né? Tem tantas outras prioridades, né? E aí se colocou como necessidade naquele momento e a gente passou a usar, mas era algo que a gente já poderia estar usando uns 2 anos antes, talvez. O evento tem que sair, né? Exato. Por que eu vou parar? Vocês estão falando de tecnologia e aí eu penso aqui no que a gente evoluiu e depois a gente voltou para como lá atrás, há 20 anos atrás, né? As formas de pagamento. Então, assim, nós começamos lá atrás, há 20 anos atrás, com dinheiro, pagamento em dinheiro, né? Cash, aí depois faturado, mas aí faturado 15 dias, 30 dias, aí processei. Posso falar uma coisa? Uma vez eu fiz um Copa do Mundo, na África do Sul. Quando foi isso? 2014 foi no Brasil, 12. Não, 14 foi no Brasil. 2010. Eu comprei os ingressos de alguém na Alemanha. E eu fui para um evento lá com a mala cheia de dinheiro. Para pagar os ingressos. Isso. Era em dinheiro. Eu lembro eu com as bolsas morrendo de medo com dinheiro dentro. E não era só Inter, era nacional também. Né? Então, assim, lógico, hotelaria, né, os maiores aí já aceitavam cheque. Lembra o cheque? Vocês lembram o cheque, né? Aceitavam cheque. Mas, cheque calção. Cheque calção. Mas a maioria era dinheiro. Para depois depositar. A IB era em dinheiro. A IB, eu lembro de assim, qualquer coisa de AIB era em dinheiro. Até mesmo para a hotelaria a gente pagava em dinheiro. E aí você tem, então, vai migrando para o faturamento, mas aí o faturamento ainda, você pagando em dinheiro, depois cheque, e aí veio a pandemia. Aí chega a pandemia, ficou um setor sem caixa, completamente sem caixa. Destruído. Financeiramente. Exatamente. E aí a gente começa a voltar, já há 20 anos atrás, e pedindo antecipado. Tá? Então, assim, você vê que trouxe muita tecnologia, mas fez a gente voltar também para um patamar em algumas coisas, né? Alguns que não deveriam ter sumido. Eu ia falar isso, eu acho que era uma necessidade que já existia. A gente foi acatando, as coisas foram acontecendo, a concorrência fez isso acontecer, a gente mudando e aceitando, né? E o mercado foi fluindo, né? Claro. A gente aceita, vambora, né? E aí, mas já era um movimento necessário. Mas eu acho que pré-pandemia nós tínhamos um número excessivo de players no mercado. Muito. Então, assim, como outras profissões, o que você faz? Vou montar uma agência de eventos. O que você faz? Eu sou 360, eu faço tudo. E aí você acabava tendo prostituindo o mercado, né? Então, as pessoas se sujeitavam a formas de pagamento, a coisas que hoje, como a gente se enxugou, afunilou demais. Então, eu acho que a carta está com os fornecedores hoje. Então, eu posso pedir hoje um pagamento antecipado, coisa que no passado eu não podia. Porque se fulano não faz, eu vou para ciclano ali e ele consegue realizar aquilo para mim. Óbvio. Não, talvez não com a mesma qualidade, porque eu sempre falo, né? Quem paga banana contrata macaco. Então, assim, nem sempre com aquela qualidade, mas sai. E hoje, como a gente tem um número menor, eu acho que tem essa possibilidade. Voltamos ao que era lá no passado. Lá atrás, né? Lá atrás, isso mesmo. E eu acho que a gente já entrou, muitas empresas do nosso setor, ele já entrou deficitário, porque já era uma prática você utilizar o próprio caixa dos fornecedores para a bancagem aí dos eventos, né, dos nossos clientes. E aí você já entra na pandemia com o seu caixa zerado.
né? Acabou os eventos. Então você não tem, porque por que a gente fazia, acho que as empresas aceitavam o faturado? Porque era um atrás do outro, então um ia se pagando, um ia pagando o outro. Tinha um É verdade. caixa ali, Fluxo de né? caixa, um pagando o outro. Entre a pandemia, acabou. Zerou. não tem mais o fluxo. E agora, né? E aí a gente tem aí, infelizmente, né, enxugou o setor aí pra gente, que tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, né? Muita gente perdeu o emprego naquela época, agora nós estamos desesperados atrás de mão de obra. Cada vez vai mudando o problema. Mande o seu currículo para... Inclusive, mande o seu currículo. A gente tem a Jeff Jobs, uma página no LinkedIn que você pode... Mas vamos falar de coisa boa, né, Sandra? Por exemplo, o que a gente teve no pós-pandemia, que também tínhamos no antes, mas eu acho que a coisa acabou tomando uma proporção maior, a abrangência do evento e a participação de pessoas que no passado você, como a gente, lá atrás a gente estava conversando, né? Por exemplo, eu queria contratar um palestrante da China para vir palestrar aqui no meu evento. Eu tinha que programar esse evento, tipo... Função da agenda do palestrante. Às vezes um ano, até mais antes, para você conseguir encaixar, trazer esse cara, pagar toda a logística, e hoje você tem a possibilidade de trazer essa pessoa para palestrar no seu evento, o cara da China, você faz uma projeção holográfica ali, como se ele estivesse em cima do palco, e coisa que nós não tínhamos antes, né, da pandemia. Então, acho que te facilitou demais. A tecnologia mudou muito, né? Eu tenho uns amigos que estão numa feira, não sei, em Orlando, não sei. Eles começaram a me mostrar coisas que estão lá fora. Eu falei assim, meu Deus, como é que a gente vai poder trazer para cá, né? E a gente trouxe muita coisa depois da pandemia. A gente conseguiu trazer até por necessidade. Holografia é uma coisa que a gente quase não utilizava e a gente está utilizando demais agora. Legal. Acho que modificou muito para melhor. Tecnologia, assim... Está muito melhor agora. O evento híbrido, né, hoje que a gente tem a possibilidade de ter pessoas presenciais ali e pessoas que estão espalhadas não só no Brasil, no mundo inteiro, a abrangência desse evento se torna maior hoje, né? Você tinha restrito o número de participantes ali, hoje, se você quiser, você não tem um número restrito. Você pode abrir e ter lá quantas pessoas você quiser. Possibilita muito mais gente ter acesso ao conteúdo, né, do evento e tudo mais. Isso veio, são coisas boas que vieram com a pandemia. Mas também tivemos esse imediatismo acelerado via WhatsApp, as informações que a gente tem hoje mais ainda na palma da mão, né, o celular cada vez mais sendo um instrumento de vida ali, que a gente tem tudo nele, né, e acaba que a gente quer tudo a todo momento naquela hora, e aí esse imediatismo nas pessoas, tanto que nunca se falou tanto em burnout e o psicológico das pessoas que estão afetadas, porque primeiro pandemia, sofreram com o psicológico de perder emprego e não saber crise de ansiedade. E depois veio essa questão do voltar, da retomada, que foi uma avalanche, né, eu brinco, porque ano passado foi isso que aconteceu, a gente não viu passar, a gente só viu, quando viu já estava ali no meio do negócio. A gente sobreviveu, né, ninguém viveu. Exatamente, ano passado acho que todo mundo que trabalha com eventos passou por isso, né, e aí existe uma compreensão do mercado, mas aí hoje, esse ano é hora de organizar a casa, e a gente está com dificuldade de achar gente, a gente está com dificuldade, né, vamos deixando acho que de encontrar um equilíbrio, né? A gente ainda não achou, eu acho, né? Não. Eu acho que o mercado ainda não se equilibrou na janela, na curva, na janela que as coisas precisam acontecer, com qual antecedência. Então, antes, a gente entrava o trimestre sabendo tudo o que ia acontecer, né? Se programando. Hoje a gente confirma um evento dentro do mês para 500 pessoas, 1.000 pessoas, e assim, tudo, e dá certo no fim, acontece, mas é sofrido. Mas falando como cliente, né, agora, né, Fê? Eu sinto isso na ponta, mas para nós também, as empresas não estão sabendo muito o que fazer. Será que vai funcionar essa convenção? Putz, será que vai funcionar esse workshop que a gente vai fazer? As empresas estão... Mas o que mudou? Que hoje você não sabe por que antes você sabia na antecedência? Porque antes era tudo presencial. Hoje eu tenho o online e eu tenho o presencial. Então,
e acho que está nesse momento de dúvida, até quanto... que eu vou ter. É isso. Mais para Pra qual público? Aí entra no ROI, o que vai mudar? O ROI é um ponto que também não tinha 20 anos atrás. Não Isso não tinha. Não tinha. Ninguém media. Não. E nem sei se tem hoje, né? Não. A gente pelo menos deve ter, né? Deveria Já ouvi falar, já sei. Eu acho que a parte, quando a gente usa o ROI nos eventos online, é muito mais fácil de fazer a medição. Sem dúvida. Você vê que ainda o presencial, a gente ainda tem dificuldade de fazer a medição do ROI. Isso é um fato. Uma feira, se você não está vendendo um produto na sua feira, Exato. você tem lá, você faz um evento de relacionamento. Como é que você mede aquilo ali? Na venda, depois de um ano, né? Porque é o que a gente estava falando, você pode criar KPIs, né? Mas é óbvio que as empresas estão preocupadas com o retorno financeiro em cima daquilo ali. Imediato. Então, como é que você faz? Porque muito dos contatos que são realizados naquela feira ou naquele evento que você está fazendo ali, ele pode ser um start para um relacionamento que vai gerar um negócio daqui 6 meses, 9 meses, 1 ano. Você não sabe. Então, é bem complicado. É bem complicado. É verdade. Bom, povo, o papo tá excelente. Foi muito legal a gente fazer uma viagem de 20 anos até agora, modernidade, de ROI, tecnologia, mas também do fax, né? Muitas histórias aqui. O pessoal que é novinho vai gostar de ouvir a gente. Pager, hein? Pesquisa e pager. Pesquisa e tudo isso que a gente A gente não falou do mimeógrafo, mas acho que o mimeógrafo... Não precisa, Mandinha, não. Aí já item de museu. Tem uma ficha, essa gíria, né? Cai a ficha, então, tudo isso. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, que são das nossas comunidades de logística, inovação em eventos, o pessoal de gestão de eventos. Você que está ouvindo também, venha fazer parte da LAGEV. Muito obrigada pelo tempo de vocês e compartilharem suas experiências aqui com a gente. Nós é que agradecemos, foi ótimo. Legal, né? São pessoas queridíssimas. Todo mundo e participar aí com a LAGEV, que é grande parceira aí do mercado. E estamos juntos. Obrigada, Mandinha. Conte sempre conosco. É isso aí. E também agradecer, porque eu sou da LAGEV já tenho tempo. Eu nem sei mais, gente, mas eu tenho bastante tempo de LAGEV. Se bobear, você é a vintage. Mas olha a importância que a LAGEV tem, porque sempre quando eu vejo pessoas entrando, saindo, eu acho muito legal isso. E o próprio, eu falo logo pelo nosso comitê, eu fico muito feliz de ter muito mais gente hoje do que há 20 anos atrás, né? Não digo 20 anos, não tem 20 anos atrás, mas tem mais de 10, 15 anos. Eu acho que quando eu feliz isso, para você ver a importância da LAGEV pra gente. Quando a gente sabe que a pessoa é vintage na LAGEV, ela fala comitê. Comitê. Comunidade. Eu também falo Mentira, eu falo comunidade. Então é comunidade agora. Comitê era mais elitista. Comunidade é mais amplo. A gente aceita muitas pessoas. Então venha você também para as comunidades da LAGEV. E aí assistam os próximos episódios da série 20 anos de LAGEV. O que aconteceu, o que mudou no nosso mercado de 20 anos para cá. Até a próxima. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E fechou!